Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aqui você está no canal Embaixadores da Palavra de Cristo e eu sou a Isis. Quem fala com vocês é a Isis e eu venho nessa hora conversar um pouco aqui com vocês. Hoje eu quero falar sobre o Dia das Mães e o Dia das Mães comercialmente falando é amanhã, o segundo domingo do mês, e eu senti aqui de fazer algo diferenciado. Algo bem tranquilo, mas para nós que somos mães, né? E você que não é mãe, que tem desejo de ser mãe, eu quero em nome de Jesus declarar a bênção de Deus, que o Espírito Santo esteja nesse nosso momento e que o milagre do Senhor aconteça, que a sua madre se abra, né? Para essa dádiva que é ser mãe, que é ter filhos. E você que é filho, que está assistindo, homem, mulher, independente, eu sou filho, não tenho filhos, mas eu sou filho de alguém. Isso é maravilhoso também. Então, antes de começar, como hoje eu não tenho um protocolo aqui, eu não preparei assim um script, né, para falar, eu realmente abri a câmera com o propósito de falar que você, mãe, tem um propósito. Então, este é o grande propósito desse nosso momento aqui. Quero compartilhar então isso com vocês de uma maneira bem tranquila. E então vamos fazer uma oração primeiro. Vamos inverter nesse momento. Normalmente eu faço os vídeos e uma oração no final. Hoje eu vou fazer a oração primeiro, pedindo para Deus direcionar e fazer a obra, porque Ele é maravilhoso em tudo que Ele faz. Deus querido e amado, no nome do seu Filho querido, o nosso Senhor Jesus Cristo, eu venho aqui em oração. Nesse momento, meu Pai, que o Senhor nos preparou para falar um pouquinho sobre o propósito do Senhor na vida da mãe. Muitas vezes, Senhor, nós que somos mães ou aquelas que desejam ser mãe, muitas vezes não entendem, ó Pai, quão grandioso é o propósito do Senhor na vida daquela que gera um filho. E também os filhos, Pai, muitas vezes não sabem quão valioso é, Senhor, a presença da mãe. E nesse momento eu quero colocar tudo isso na Tua presença e pedir, direciona essa nossa conversa. Direciona, Pai, e faz o que o Senhor quiser. Porque o Senhor é bom em todo o tempo, as Tuas misericórdias duram para sempre e tudo o que o Senhor faz é perfeito. Assim eu também repreendo toda ação do inimigo que quer impedir a bênção de Deus de se manifestar no nosso meio. Toda hoste espiritual da maldade que quer atrapalhar esse momento caia por terra em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor que enriquece não acrescenta dores esteja sobre nós em nome de Jesus. Amém. Diz amém também, querido. Porque quando você diz amém, a gente liga aí, ó, né? Quem é da nossa querida igreja, se não me engano, né? Posso falar uma besteira, mas aí vocês me corrigem, aí tá tudo bem. É assim que a gente aprende. Da Igreja Universal que eles fazem isso, né? Tá ligado? Então diga amém, porque o amém liga na terra, Mateus 18, que liga na terra é ligado no céu e a bênção de Deus é grande. Queridos, antes de qualquer coisa, eu tava aqui pensando, né? De tarde eu tava pensando aqui, uma vontade de comer um doce e o que fazer. Às vezes a gente não tem dinheiro, às vezes a gente tá meio que naquela situação complicada. Às vezes a gente até quer fazer um doce com as nossas próprias mãos, mas a gente não sabe o que fazer, a gente não tem talento nem nada. Aí eu vi que tinha pão e eu lembrei de uma irmã da igreja. Irmã, ó, da minha época que eu era solteira ainda, eu já tô casada, tem aí 20 anos, né, que eu estou casada. E essa irmã, então há mais de 20 anos atrás, eu servia ao Senhor na igreja da Graça e era a irmã Marisa. Irmã Marisa, um beijo, não sei como é que tá, quem sabe se chega para você, para sua família. E lá na Igreja da Graça em Santo Amaro, em São Paulo. Santo Amaro é um bairro, né, da capital de São Paulo. E lá a gente ficava o dia inteiro, porque eu trabalhava no ministério lá na igreja e ela fazia um pudim de pão, né? E naquela época eu não era fã de pudim de pão. E hoje, eu fazendo pudim de pão, a minha filha, que tem 13 anos, a Laila, ela falou, eu não gosto de pudim de pão. E eu fiquei pensando, eu falei assim, né, como o Senhor é. Eu também não gostava, não era fã. E ela fazia o pudim de pão, o povo tomava com café.
E eu não tinha esse costume. E hoje eu fazendo, eu falei, nossa, mas pudim de pão é muito gostoso. E minha filha, não gosto de pudim de pão. E eu fiz. E, gente, super fácil fazer o pudim de pão. Depois você pode pesquisa aí no Google, né? Pudim de pão. Mas a receita que eu fiz, ela foi 3 pães amanhecidos ou até pão duro. Sabe aquele pão que já endureceu? 3 pães, meio litro de leite, 2 ovos e 8 colheres de açúcar. Olha que receita mais pequena assim, que normalmente a gente tem esses ingredientes em casa. Carameliza lá, como se fosse fazer um pudim, carameliza a forma que você vai colocar essa massa que vai fazer, que na verdade fica líquida porque é um pudim, mas depois pega a forma, tá, gente? E aí eu fiz o pudim de pão, ele tá até aqui do meu lado, eu já mordi ele um pouco, então na verdade ele já tá um pedacinho só, mas olha lá que legal, pudinzinho, tá bem gostoso, eu acho que tá uma delícia, claro, um gostinho característico de um pudim. E é isso, então eu quero comentar que a mãe, ela tem propósito, a mãe tem propósito dentro do lar, a mãe tem propósito na vida do filho. E quando eu fiz esse pudim, eu lembrei justamente disso, ó, que às vezes nós temos poucos recursos muitas vezes. Quantas vezes será que você, mãe, deixou de comer para dar para o filho, não é verdade? E desse jeito maravilhoso, não é à toa, Deus tem propósito. Estava pesquisando, isso aqui eu preparei, o resto eu não preparei nada não. Mas eu estava pesquisando a origem do Dia das Mães. E aí eu fui lá na internet, então eu vou estar olhando aqui o computador porque eu vou estar lendo alguma coisa. E na internet fala sobre a origem da comemoração desse Dia das Mães. Toda vez, queridos, que vocês forem fazer uma pesquisa para ter certeza de algo, né? Ou até mesmo para quem estuda ainda, os estudantes, se tiver algum estudante, seja da idade que for aqui comigo, pesquise em sites confiáveis. Quando a gente fala em sites confiáveis, nós estamos dizendo que são sites que têm compromisso com a informação e que pesquisam o que eles estão transmitindo. Quando eu falo de escola, eu vou em sites que são referentes a questões escolares. Então pensem sempre nisso. Não sai buscando no blog de alguém ou vai no vlog de alguém. Claro que essas pessoas muitas vezes preparam o seu conteúdo para oferecer para vocês a informação. Mas eu quero dizer assim, não fica pegando qualquer informação perdida. Então esse que eu vou ler agora, a origem do Dia das Mães, está no site do Toda a Matéria. Eu gosto também, assim, quando fala de escola, sitezinhos assim de escola no nível básico, né, fundamental. Porque se eu quiser pensar no nível acadêmico, eu tenho que ir no artigo científico. Tenho que ir em sites, repositórios de universidades para buscar essa informação. Mas de uma maneira bem para nós, igual eu tô falando aqui, não preparei muita coisa. Onde surgiu essa história aí de se comemorar o Dia das Mães? Aí aqui nesse site diz que a comemoração ela ficou popular nos Estados Unidos. Ó, Estados Unidos é uma coisa, né? Fica para uma outra ocasião falar dele. Estados Unidos a partir de 1914 e teve origem também na Grécia e na Roma antiga. E diz aqui que, falando da Grécia, né, e da Roma antiga, que existia culto de adoração às divindades que representavam as mães. E realizavam-se festas primaveris, né, gregas e romanas, e oferecendo as divindades que eram consideradas ali, vamos dizer que, eu ia falar padroeira, mas não é esse o termo, agora fugiu, mas divindades que protegiam, que eram, vamos dizer assim, que protetoras, né, das mães. Eles faziam festas e essa festa era conhecida como Magna Mater, que na verdade Magna Mater, ela era uma deusa mãe romana, não era festa, era o nome da deusa, tá? E também tinha a divindade Reia,
que era mãe dos deuses, e Cibele, a deusa romana conhecida como Magna Mater. Então, são ali culturas, né, que vêm desde muito tempo, aqui falando de Grécia e Roma antiga, ali uma comemoração. Beleza, tudo bem, hoje a gente está em 2025, de onde nós trazemos esse conceito de comemorar. Aí passou-se o tempo tal, e depois, no início do século 17, surgiu o Modern Day na Inglaterra. E desde então os operários passaram a ter um dia de folga com o intuito de visitarem as suas mães. Aqui é interessante. Então, lá na Inglaterra, século 17, a gente está falando num período de 1601 a 1700. A Revolução Industrial veio, né, ali um pouquinho depois, começou na Inglaterra mesmo, e aqui fala que os operários, eles precisavam de um dia de folga para visitar as mães, e aí era essa ocasião que eles tinham nisso lá no século 17, um dia de folga, muito legal para ir visitar a mãe, isso é muito justo, né, louvável, e essa parte aqui eu gostei. Já no século 20, nos Estados Unidos, a celebração ganhou maior visibilidade a partir dos esforços de Anna Jarvis. Anna Jarvis viveu de 1864 a 1941. Ela era uma jovem norte-americana que havia perdido a sua mãe, ativista Anne Maria Reeves Jarvis, chique, hein? Em 1905. Então, a moça, a Anna Jarvis, perdeu a mãe, que era uma ativista, que não estou lendo agora em que área, em que setor que ela desenvolvia ali sua defesa, mas enfim, perdeu a mãe e ela resolveu valorizar as mulheres que exerciam a maternidade. Na realidade, vamos resolver aqui o que eu estou falando. Anne Maria Reeves Jarvis, dos Estados Unidos, ela era mãe da Anna Jarvis, e essa mãe da Anna, ela valorizava as mulheres que exerciam a maternidade. Então ela era ativista nessa área, pelo que eu estou entendendo aqui, valorizando a maternidade feminina. As mulheres que exerciam a maternidade, que tinham prazer nisso, certamente. Depois a gente pode até pesquisar, gente, mas agora eu tô só assim dando uma lida aqui. E Anna Jarvis, a filha, ela começou a comemorar ali após a morte da sua mãe, porque a mãe foi essa ativista. Ela fundou o Mother's Day Clubs, que valorizava campanhas em prol das mães trabalhadoras e contra a mortalidade infantil. E aí essa senhora faleceu, ela tinha a filha dela que via o trabalho dela, e a moça resolveu oferecer à mãe uma honra, né, dar uma honraria à mãe. E aí, em 1914, a data ficou oficializada nos Estados Unidos, a partir da homenagem da filha para essa mãe. E dessa maneira, a data vem se comemorando. É interessante dizer que a filha, ela tem uma frase aqui no site que diz que ela não queria que esse momento de Dia das Mães se tornasse um momento de lucro, visando lucro, mas seria um momento mesmo de oferta, né, de honra, de homenagem às mães, mas virou-se uma data muito comercial. E aí, tudo bem, vem comemorando até hoje. E no Brasil, porque nós estamos no Brasil, né? Então você vai dizer, mas Isis, tudo bem. Mas e no Brasil? No Brasil, o Dia das Mães é comemorado no segundo domingo do mês de maio, que é amanhã. E também é comemorado nos Estados Unidos, Japão e Itália, segundo aqui o nosso site. E você pode confirmar isso também. Então, o primeiro Dia das Mães no Brasil foi comemorado em 1918 pela iniciativa da Associação Cristã de Moços em Porto Alegre. E depois foi oficializada em 1932 no governo do Getúlio Vargas, e mais tarde, em 1947,
o arcebispo Dom Jaime de Barros Câmara determinou o dia, que esse dia fizesse parte também do calendário da Igreja Católica. E isso, então, contém uma história que vem desde lá da Roma, da Grécia Antiga, passou pela Inglaterra, Estados Unidos, chegou no Brasil e hoje, nós estamos aqui no dia 10/5/2025, 10 de maio de 2025 e amanhã, dia 11 de maio, o segundo domingo do mês, vamos comemorar o Dia das Mães. Mas eu quero falar que você, mãe, tem um propósito. E eu não posso falar de propósito se eu não usar a querida palavra de Deus, que é verdadeiramente fiel. E eu estava aqui pensando, qual a primeira mulher, né? A primeira mulher na Bíblia é Eva. Evangelho. Livro de Gênesis. Gênesis, no capítulo 3, o verso 15. Gênesis 3:15. Diz assim: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse. Então, até aqui, o Senhor traz, a Bíblia traz aquela situação do pecado original, onde Adão e Eva, eles pecaram, eles fugiram, eles perderam o alvo. Eles tinham um alvo, Deus havia dado uma ordem e eles não conseguiram cumprir. Ali, manipulados, incitados pelo pecado, por Satanás, pela serpente, sim, mas também porque a natureza humana ela é muito frágil mediante o Criador. E eles pecaram, o Senhor saiu dando as orientações e explicando como que seria a vida a partir dali. E vira para a mulher, né, fala com a serpente, né, fala para a serpente, a partir de hoje vai ter inimizade entre você e a mulher. A mulher vai, né, o fruto da mulher vai pisar na cabeça da serpente e por sua vez a serpente vai estar ali mordendo o calcanhar do fruto da mulher, da humanidade. E para a mulher, o Senhor disse assim no verso 16: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, que é a sua madre, dar à luz, né? Multiplicarei. Com dor terás filho, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E aí, queridos, eu venho perceber aqui como que Deus, lá no início da criação, ele já se importava com a mulher e ele tem um compromisso com a mulher. E não só a mulher, a questão do sexo feminino, da questão da feminilidade, não. Ele tem também um compromisso com essa mulher que é mãe. E se a gente continuar lendo, né, a gente vai perceber que ao longo de toda a história da criação, Deus valoriza a mulher enquanto mãe e o cuidado que ela tem para com a sua casa. No decorrer, né, de toda a história bíblica, eu me lembrei de Moisés. Moisés, onde a mãe dele, ela teve à luz um filho, era uma época onde era para se matar todos os primogênitos do povo hebreu, porque o povo hebreu estava se multiplicando muito, o faraó começou a ficar preocupado com isso e manda se matar todos os filhos. E a mãe de Moisés, ela decide que não vou matar meu filho, e guardou ele pela fé por 3 meses. Depois ela teve que ter uma ideia gerada no coração de Deus, de colocar esse menino num cesto e pôr no rio, aonde a filha do faraó se banhava, tomava banho frequentemente. E graças a Deus deu tudo certo, o Senhor guardou esta mãe e o filho. E aí quem depois tiver curiosidade, lê a história de Moisés em Êxodo. E é tão bonito ver tudo isso, ver o quanto uma mãe é importante na vida do filho, né? O quanto uma mãe faz diferença na vida do filho. E mais na frente eu quero já citar Maria, que é a mãe de Jesus. Como uma mãe faz diferença, né? Jesus, o Filho de Deus, ele precisava vir ao mundo conforme já a promessa em Gênesis, e Maria foi escolhida para cumprir o propósito de Deus.
E eu quero te dizer qual é o seu propósito. Você, mãe que me escuta, qual é o seu propósito? Seu propósito, em primeiro lugar, amada, é orar pelo seu filho. Ah, mas pelo meu filho, não, meu filho, vou te falar, ele não me dá valor, ele não me valoriza. Mas o problema não é o que ele faz, mas é o que você, mulher, tem feito por ele. Amada, nós não somos escolhidas por Deus para dar à luz e deixar a nossa prole morrer no relento, né? Morrer aí, quando falo morrer, morrer espiritualmente, sentimentalmente, não só na questão física, porque quando um filho passa uma dor, às vezes até a pior mãe se levanta para ajudá-lo. Muitas vezes, pior mãe que eu digo, aquela mulher que não entende o propósito dela e não cuida daquilo que Deus confiou nas mãos dela. E o primeiro propósito nosso é orar por nossos filhos, orar por eles, clamar em favor deles, pedir a Deus que Deus os guarde. Ah, mas ele não me valoriza. Não tem problema, querida. Não tem problema, faça você a sua parte. Cumpra você com o seu propósito. Porque no tempo do Senhor, se você ficar fiel, o Senhor vai te recompensar. Então, ora pelo seu filho, ora pela sua filha. Eu sou prova de que minha mãe orou por mim e por isso hoje eu estou aqui. Eu tenho um testemunho bastante verdadeiro sobre questões relacionadas a vício, que em outra ocasião eu comento, porque hoje é o propósito da mãe. E eu tenho uma mãe que se importou comigo. Inclusive, eu quero homenagear ela nesse vídeo. Minha mãe chama Zilma. Ela é uma mulher guerreira também. Minha mãe tem 74 anos, se eu não estiver enganada. Porque no documento ela é de 1951. Então, façam as contas aí. E a minha mãe é uma mulher guerreira. Quando muitos olhavam para ela e diziam para ela: ah, eu vi sua filha no bar bebendo. Ah, eu vi suas filhas fazendo isso ou aquilo de errado. Ela, sem conhecer a palavra, ela falava: não, minhas filhas não. Minhas filhas não estão fazendo isso, elas não fazem isso. Era, humanamente falando, nós ali agindo de uma maneira errada. Mas ela, como mãe, nos defendendo. Não quer dizer que chegava em casa e ela passava a mão na nossa cabeça, porque ela não passava. Pelo contrário, ela chamava atenção, brigava do jeito dela, porque até então não conhecemos a Cristo. E mãe tem que muitas vezes brigar com o filho mesmo, chamar atenção. Porém, existem limites para se exercer essa autoridade. Tanto que a Bíblia fala, né, que a mãe não deve irritar o filho, né, fazer coisas que o irrite frequentemente, por conseguinte, o filho também precisa ter respeito com a mãe. Mas eu quero falar do propósito da mãe. E aí, queridas, minha mãe fazia isso. E hoje eu tô aqui, né? Eu tô aqui podendo testemunhar. Em outro momento eu conto isso melhor. Mas eu quero dizer como é importante você abençoar seu filho. Não é à toa que você carregou ele mais de 9 meses no ventre e de repente desiste do filho, amaldiçoa, larga na mão do inimigo. Por quê? Né? Então pense nisso, ou abençoe seu filho. Peça para Deus visitar. Ah, Isa, eu não consigo. Irmã Isa, não tem como. Pede para Deus então te tratar, te curar, para você abençoar seu filho. E ainda que você não consiga tirar ele do caminho que ele anda, que pode ser um caminho ruim, se você orar por ele, Deus pode abençoar, entrar com providência. E eu quero falar com você também que é filho. Você que é filho, ame a sua mãe. Ama a sua mãe. Por mais que talvez tenha mágoa, ressentimento por alguma coisa, você está numa época que você não quer nem ouvir a mãe. Ah, né? Todos os filhos têm muitas vezes essa época, não quer ouvir a mãe. Mas ame a sua mãe, respeite. A Bíblia fala tão seriamente sobre honrar o pai e a mãe, que a Bíblia diz que o Senhor prolonga o tempo na terra para aquele que honra o pai e a mãe. Honre a sua mãe, abençoe a sua mãe. E você que não tem filhos, irmãs, não tem filho, não tive oportunidade ainda, a esperança até para uma árvore cortada. A Bíblia diz que a árvore cortada, né, ela estando perto de fontes de água viva, ela floresce,
ela tem esperança. Então nós vamos orar mais uma vez daqui a pouco. E o que eu quero te dizer é, siga o seu propósito. Se Deus lhe deu um filho, cuida dele até o fim. Vai ter uma hora que ele vai crescer, ele vai ser autônomo, né? Ele vai ter autonomia, ele vai ter liberdade, mas isso não quer dizer que você vai parar de orar por ele. Você vai continuar orando, continuar guardando, continuar protegendo na fé. E eu quero orar com você e pedir para Deus renovar no nosso coração a esperança, a alegria e aquilo que o Senhor quer fazer. Feche teus olhos, vamos orar juntas. Pai querido, em nome de Jesus, oramos nesta hora, agradecendo ao Senhor por esta palavra, pela certeza, Deus, que não foi uma comemoração feita na Roma Antiga, na Grécia, na Inglaterra ou nos Estados Unidos, que fez com que o Dia das Mães fosse conhecido. Mas as mães, elas já são um plano do Senhor desde a fundação do mundo. Então eu te peço nessa hora, alcança essa mãe. Ajuda ela, meu Pai, nas dificuldades dela. Papai, eu não sei quais são as necessidades, as dificuldades dessa mãe. Mas eu sei, meu Deus, que em nome de Jesus o Senhor pode visitá-la com poder e autoridade. Então, Pai, em nome de Jesus, alcança essa mãe. Alcança essa pessoa, Pai, que ora nessa hora e fala, eu não sei o que é o amor de mãe, mas o Senhor, contudo, não se esquece, ainda que a mãe esqueça do fruto do seu ventre, daquele que mamou em seu peito, o Senhor, contudo, não esquece. Então, abençoa nessa hora, Pai, aquele que tem a mãe, aquele que sente saudade da mãe, aquela que quer ser mãe. Pai, em nome de Jesus, traz nessa hora, meu Deus, a sua bênção para cada um que ora comigo em nome de Jesus. E que o Senhor possa, para a glória do Senhor, manifestar poder e que essa pessoa testemunhe, testifique o milagre do Senhor, para que hoje, nos dias de hoje, meu Deus, saibam que o Senhor ainda faz milagres e sempre fará, segundo o teu querer e a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amadas? Tem um trechinho de uma música que meu marido gosta que eu canto no Dia das Mães, mas assim, né? É da Cristina Mel. E eu não lembro o título da música, mas você pega um trechinho, joga aí. Como eu disse, hoje não foi nada programado, então muita coisa às vezes eu nem lembro assim. Mas a música fala assim: obrigado, mãe, pra me fazer feliz você até virou menina. Rola comigo entre os meus brinquedos e me ensina que o maior presente que eu ganhei na vida foi você. Deus abençoe, um beijo para minha mãe. Fica na paz do Senhor e até um outro momento, em nome de Jesus. A paz.